uma grande satisfação de estar falando a vocês. Usarei esse encontro para basicamente fazer algumas considerações sobre a disciplina Filosofia da Educação. Inicialmente vou falar sobre os objetivos da disciplina, né? Então, primeiramente vamos tratar das intenções, das propostas da disciplina Filosofia da Educação para a sua própria formação. O primeiro objetivo está constando aí na sua tela: ampliar, através da filosofia, seu processo de autoformação. E eu estou entendendo aqui formação no sentido proposto pelo filósofo alemão Nietzsche, né? Nietzsche tem uma concepção de educação assim entendida: educação como processo de autoformação de si. Em outras palavras, elevação do espírito através da formação cultural de si. Portanto, o processo de formação que você está vivenciando é também e principalmente responsabilidade sua, né? O segundo objetivo proposto para a disciplina é relacionar os modelos ou concepções epistemológicas com as concepções de educação, né? Todas as práticas educativas, os projetos educativos estão pautados, estão baseados em concepções ou formas de como os seres humanos desenvolvem o conhecimento. Basicamente, nós temos três concepções epistemológicas, que é a concepção do inatismo, do empirismo e a concepção interacionista ou dialética do conhecimento. Queiramos ou não, as práticas educativas, os processos pedagógicos sempre estarão ancorados nessas concepções epistemológicas. O terceiro objetivo proposto é perceber as contradições, os paradoxos e o drama vivido pelo homem moderno em sua busca pelo conhecimento ou de um conhecimento que promovesse a dignidade da vida. O período de transição da Idade Média para a Idade Moderna é um período de grandes transformações. Nesse período nós temos o nascimento das ciências, especialmente das ciências naturais, com seus métodos, baseado basicamente na concepção empirista do conhecimento. Na Idade Média prevaleceu a concepção inatista do conhecimento, onde grandes verdades, onde as essências dadas pela filosofia conduziam o pensamento e o modo de vida do homem medieval. Portanto, ao ingressarmos na Idade Moderna, teremos este período de grandes mudanças, turbulências, paradoxos. E durante as atividades propostas, você terá a oportunidade de perceber claramente como se deu esse processo, estudando a obra O Fausto, de Goethe, do escritor alemão Goethe. Então você poderá ter mais clareza sobre o drama, sobre os paradoxos vivido pelo homem moderno. O próximo objetivo proposto é compreender a dimensão da ética e sua função mediadora da praxis humana. A ética diz respeito à conduta, às relações dos homens entre si. A ética é uma das principais áreas da filosofia. Próximo objetivo: discutir a ética profissional docente como elemento qualificador da ação pedagógica, que a nossa discussão será no sentido de entender a ética profissional como um dos elementos qualificadores da ação pedagógica, do trabalho educativo. O próximo objetivo da disciplina é apresentar diferentes concepções sobre a questão da liberdade e do desenvolvimento do juízo moral. Para todo aquele que é educador, seja na qualidade de pai, de mãe ou de professor, de professora, penso ser muito interessante e muito necessário uma compreensão
acerca de como se dá o processo de desenvolvimento do juízo moral. Na sequência, e o último objetivo proposto é problematizar e provocar reflexões sobre a questão axiológica que perpassa os projetos educativos na atualidade. Quando estou falando de axiologia, estamos falando dos valores. Portanto, os valores estão presentes em todas as nossas ações educativas. Quem vai atuar na educação escolar tem a clareza sobre quais valores, quais princípios éticos, humanistas poderá vir a praticar em suas atividades. Vou pedir a atenção, a colaboração de vocês para que juntos possamos fazer uma breve reflexão sobre o que é filosofia e qual a sua função no contexto dos processos educativos. Então, inicialmente, vale uma conversa sobre a filosofia e sua importância para a sociedade, especialmente para aqueles que vão atuar na educação escolar. Primeiro, é bom ressaltar que a filosofia não é uma ciência, mas é a mãe de todas as ciências. Foi o pensamento filosófico, com suas problematizações, com suas indagações, que provocaram o surgimento das áreas científicas, ou seja, os campos específicos de cada ciência, uma vez que desencadeou a necessidade de construção do conhecimento baseado na razão, buscando compreender os primeiros princípios, as causas primeiras e a finalidade de tudo o que existe na realidade. Dessa forma, a filosofia buscava uma compreensão global e unitária de todos os assuntos ou problemas que interessavam aos seres humanos, inclusive a compreensão da própria existência enquanto imanência na realidade. Cada ciência se ocupa de um objeto de investigação e, embora o método científico também seja baseado na razão, normalmente o cientista perde a visão de totalidade e da complexidade do seu objeto de investigação, quando separa e se especializa na compreensão de seu objeto específico de pesquisa. Então, eu ressalto esse aspecto. Filosofia não é ciência, mas filosofia é a mãe de todas as ciências. Inclusive, cabe e compete à filosofia problematizar o conhecimento elaborado por cada ciência, por cada área científica. Nós estamos propondo a leitura de um texto de Silvio Galo, filósofo e educador, que compreende a atividade filosófica a partir dos pensadores franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari. Para esses filósofos contemporâneos, a filosofia tem uma função criadora e que vai muito além da reflexão crítica e de conhecer a história da filosofia. A perspectiva desses filósofos é de que a filosofia tem uma função criadora e que vai muito além da reflexão crítica e dos estudos da história da filosofia. Então, estou propondo, a partir desse momento, a leitura de um texto. E após a leitura desse breve texto, nós vamos fazer uma pequena conversa. Estou convidando você a fazer uma pequena conversa, pode ser em duplas, em trios, para apurarmos um pouco mais a nossa compreensão acerca dessa função criadora da filosofia. O título é A Filosofia como Criação de Conceitos. A palavra grega filosofia cruza a amizade e nos remete à proximidade, ao encontro com o saber, deleuzianamente conceito. O amigo é um personagem conceitual que contribui para a definição de conceitos, e é assim que Deleuze e Guattari leem o pensamento do filósofo, que nasce com os gregos. Alguém que, na busca pela sabedoria, que nunca é de antemão, mas sempre procura, inventa e pensa o conceito,
diferentemente dos sábios antigos que pensavam por figuras, por imagens. Ao definir o filósofo como amigo do conceito, admite-se que a tarefa da filosofia é essencialmente criativa. O golpe que Deleuze e Guattari desferem contra as noções correntes de filosofia é certeiro. A filosofia tem uma ação criadora de conceitos e não é uma mera passividade frente ao mundo. Podemos inferir que os dois franceses discordam frontalmente da famosa 11ª tese de Feuerbach de Karl Marx. Os homens filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas o que importa é transformá-lo, ou pelo menos da maneira que ela é normalmente interpretada pela ortodoxia marxista. Para eles, a criação de conceitos é necessariamente uma intervenção no mundo. Ela é a própria criação de um mundo. Assim, criar conceitos é uma forma de transformar o mundo. Os conceitos são as ferramentas que permitem ao filósofo criar o mundo à sua maneira. Por outro lado, os conceitos podem ainda ser armas para a ação de outros filósofos ou não, que dispõem deles para fazer a crítica de mundo, para instaurar outros mundos. Se é verdade que na história tivemos filosofias e filósofos que agiram no sentido de manter o status quo, também é verdade que tivemos filosofias e filósofos revolucionários, agentes de transformação. Que não se faça uma leitura idealista do conceito. Não se trata de afirmar que a ideia, ou seja, o conceito, funda a realidade. Num sentido completamente outro, o conceito é imanente à realidade, brota dela e serve justamente para fazê-la compreensível. E por isso o conceito pode ser ferramenta, tanto de conservação quanto de transformação. O conceito é sempre uma intervenção no mundo, seja para conservá-lo, seja para mudá-lo. Bom, refletindo sobre o texto, a perspectiva trazida aqui por Deleuze e Guattari para pensarmos a filosofia é bastante inovadora, no sentido de que estudar filosofia não diz respeito apenas a estudar a história da filosofia, as escolas filosóficas, os filósofos que percorreram a história da filosofia, né? Também esses filósofos estão criticando apenas aquela visão de que estudar filosofia é fazer crítica à realidade, fazer crítica à sociedade. Essa perspectiva de entender a filosofia como atividade criativa, né? Isto é, a ação de criar conceitos, né? Deleuze tem essa compreensão muito clara. Filosofar, fazer filosofia, é problematizar a realidade, levantar problemas e, na medida que se cria problemas, que se levanta problemas, naturalmente vamos criar conceitos, né? Elaborar conceitos, criar conceitos é, portanto, a principal atividade da filosofia, né? E, através da criação de conceitos, podemos inventar, podemos criar outros modos de vida, podemos inclusive criar outros mundos, né? Se são os conceitos, se são as ideias que nos movem, portanto, é a partir da criação das ideias que nós vamos inventar outros modos de vida, outros modos de mundo. Quanto à questão da filosofia da educação, né? Qual é o papel, qual é a contribuição que a filosofia da educação poderia nos trazer, né? Então, basicamente, podemos pensar que a filosofia da educação vai analisar, vai problematizar o objeto da educação, ou seja, vai problematizar, vai analisar o fenômeno educação, que é um fenômeno social,
é um dos fenômenos complexos da sociedade. E a filosofia, então, desempenhará basicamente duas grandes funções. Ela poderá dar duas grandes contribuições para pensarmos a educação. A primeira delas, a primeira função da filosofia da educação é uma função fundacionista, ou seja, a filosofia, através dos valores, dos princípios, da própria epistemologia, poderá contribuir para a estruturação, para o embasamento dos projetos educativos. Toda instituição educativa, a escola, a universidade, também na esfera dos sistemas municipais, estaduais e federal de educação, quando essas instituições constroem suas políticas educacionais, seus projetos educativos, eles o fazem baseado em valores, em princípios. Então, a filosofia poderá apresentar sua contribuição trazendo essas referências em termos de valores, princípios, pode também contribuir com reflexões acerca de como os alunos, como as pessoas desenvolvem, como se dá o processo de conhecimento. Então, nesse aspecto, a filosofia da educação pode trazer contribuição, essa compreensão fundacionista, ou seja, trazendo elementos para que se estruturem os projetos educativos, E a segunda contribuição que a filosofia da educação pode nos dar é uma contribuição crítica. Então, a atitude filosófica, o exercício da filosofia poderá apresentar, desenvolver críticas acerca dos projetos educativos existentes, Então, atualmente, nós temos em nosso país um projeto educativo muito pragmático, muito voltado para resultados. O projeto de educação que nós temos é um projeto liberal. E como tal, como projeto liberal de educação, ele está assentado em valores como individualismo, competição, foco em resultados, metodologia de educação pragmáticos, ou seja, tudo aquilo que você conhece deve ser algo que você poderá aplicar. E todo esse projeto educativo está assentado numa racionalidade, portanto, muito técnica. Eu entendo que esta racionalidade técnica, que o pragmatismo limita muito a possibilidade dos processos de formação de todos nós. E mesmo recuperando a concepção de educação de Nietzsche, podemos de fato compreender que os processos educativos, que todo processo de formação escolar especificamente, pode se dar numa perspectiva mais ampliada. O que seria essa perspectiva mais ampliada? Pensar a educação como formação cultural, como processo de esclarecimento, de elevação do espírito. Então, essa é a perspectiva que a filosofia da educação pode nos trazer. Ou seja, fazer críticas aos projetos educacionais vigentes e, a partir daí, identificar valores, princípios que não contribuem ou que, por outro lado, poderão vir a contribuir para a elevação do espírito, para a formação cultural dos estudantes. A primeira temática que vamos desenvolver vai ser uma discussão sobre a relação entre as concepções epistemológicas e as práticas educativas escolares. O guia de estudos será o principal instrumento de apoio para a realização das atividades propostas. É lógico que eu estou propondo atividades complementares que vão além do guia de estudos, mas especificamente para o estudo da relação entre concepções epistemológicas e as práticas educativas, recomendo a leitura do guia de estudos. E eu entendo que é importante estudar a relação entre concepções epistemológicas e práticas educativas,
porque, como já falei no início, todas as práticas educativas, todos os processos pedagógicos, eles estão amparados, né, em concepções, ou seja, em modos, em maneiras de como nós entendemos que os seres humanos desenvolvem o conhecimento. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com 3 concepções epistemológicas diferentes, que é a concepção do inatismo, a concepção do empirismo e a concepção interacionista ou dialética. Quando nós discutimos epistemologia, né, a lógica, a teoria do conhecimento, estamos, de fato, entendendo que o conhecimento deve ser sempre entendido como uma relação entre um sujeito cognoscente, um sujeito que conhece, e um objeto a ser conhecido. Então, basicamente, esta relação entre sujeito que conhece e objeto a ser conhecido se dá de 3 formas. Uma forma é o empirismo, a outra é o inatismo e a terceira é o interacionismo, ou processo dialético do conhecimento. As atividades que serão realizadas permitirão a você estabelecer a relação entre percepções ou concepções epistemológicas e as concepções de educação. Além disso, você poderá situar-se em relação à origem e ao desenvolvimento de diferentes teorias da educação ou correntes pedagógicas. A segunda temática que vamos estudar durante o nosso curso é sobre a natureza do trabalho pedagógico. Inicialmente, nós vamos estudar esse tema a partir de um filme, o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme será o ponto de partida para a construção da imagem da docência. E, através de uma abordagem filosófica, teremos a oportunidade para refletir sobre a natureza do trabalho docente. Para muito além de uma visão messiânica ou salvacionista, poderemos entender o trabalho pedagógico como praxis. Em cada contexto histórico, cultural, sempre considerando o movimento dialético, a permanente busca pelo conhecimento e a organização das atividades escolares, chegaremos à compreensão que é mais prudente uma imagem da docência como atividade, como trabalho que une a idealização, ou seja, o pensamento e a prática. Pensar o trabalho docente, pensar o trabalho do professor como idealização, como criação e como prática. Não fazer uma simples separação entre teoria e prática. Quando falamos criação, idealização, nós estamos falando de uma condição que é própria dos seres humanos, que é justamente a capacidade de imaginar, de sonhar, de visualizar um cenário, uma realidade futura. Isso é muito próprio dos processos educativos. Então, devemos entender o professor como esse alguém que é capaz de imaginar, de criar situações e, ao mesmo tempo, transformá-las em prática, ou seja, em ação propriamente dita. O terceiro tema que vamos desenvolver trata justamente das concepções epistemológicas. Nós vamos fazer um estudo da obra literária de Goethe, o Fausto do Goethe, para que possamos, então, a partir da exploração, do estudo dessa obra, fazermos uma compreensão sobre as concepções epistemológicas. Então, o Dr. Fausto, que é um personagem central na obra do Goethe, nos aponta para esse processo, um processo bastante complexo, bastante contraditório, que gira em torno da epistemologia, ou seja, da busca, da preocupação em encontrar verdades, encontrar um conhecimento que pudesse elevar a dignidade da vida humana. Sempre queremos buscar um conhecimento estável, um conhecimento verdadeiro que possa nos dar segurança. E esta segurança, esta calmaria, não é possível. Nós nunca vamos chegar a
a uma realidade estável, segura. Nunca vamos chegar a uma verdade absoluta, né? Então, a obra, o Fausto, é uma obra clássica que retrata a tragédia do Dr. Fausto e sua incessante busca pelo conhecimento e pelo sentido último da vida. Torna-se importante ressaltar que o verdadeiro significado da figura do Dr. Fausto não se refere apenas a um charlatão que se tornou rico e famoso por ter feito um pacto com o diabo, como se propaga comumente. Na obra de Goethe, ele representa todos os seres humanos e cabe lembrar que o mito criado em relação à figura histórica de Johann Faust, né, que vivera possivelmente entre os anos de 1480 e 1540, tem sua origem em uma época de crise, de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Época caracterizada por profundas mudanças, na qual conceitos até então inquestionáveis começam a ser colocados em xeque. Nesses novos tempos de inquietação, ligados às pesquisas no campo das ciências naturais e outras ciências que estavam surgindo, pode-se entender que aquele que manifesta sua descrença em relação a verdades tidas como absolutas é considerado um não temente a Deus, um pactuário do demônio. Isso explica a recorrência do motivo do pacto com o diabo àquela época. Nesse contexto, basta lembrar-se que figuras contemporâneas ao Dr. Fausto, como Paracelsus, Nostradamus, Bacon e Galileu, que perante os olhos da Inquisição também teriam feito uma aliança com o demônio. Esse é o pano de fundo que serve de cenário para o aparecimento do personagem histórico Dr. Fausto, em tempos que espelham esse processo de busca por maioridade. A filosofia, a ciência não conseguiu nos dar certezas, estabilidade. Precisamos reconhecer que tanto o conhecimento filosófico como o conhecimento científico tem trazido contribuições significativas para a humanidade, mas daí a dizer temos estabilidade, segurança e que temos paz interior, é uma distância muito grande. O quarto tema que vamos abordar é o tema da ética e da teoria do desenvolvimento do juízo moral, né? Está colocado aí na sua tela. O quarto tema é conceituação de ética, de moral e valor. Vamos abordar as teorias éticas e a questão da liberdade. Para a discussão e compreensão dessas questões, nos apoiaremos em alguns pensadores, como Kant, Sartre, que defendem a compreensão da liberdade como escolha incondicional que o ser humano faz em relação ao seu modo de ser e de agir no mundo. Numa segunda perspectiva, vamos, a partir do pensamento de alguns filósofos, como Hegel, Spinoza e Marx, entender que a liberdade só existe enquanto consciência condicionada, ou no contexto de uma condicionalidade externa. O ser humano sempre estará sujeito às leis de necessidades universais, seja dadas pela própria natureza, das condições históricas ou materiais. Em outras palavras, a liberdade possui um caráter histórico e social e ela sempre estará se definindo em sua dialeticidade, pois não se pode pensar o indivíduo separado de uma totalidade que determina o nosso modo de pensar e de agir. O quinto tema proposto é o desenvolvimento da moralidade na criança. Então vamos estudar o processo de desenvolvimento do juízo moral, ou seja, entender como nos constituímos em sujeitos morais.
Para isso, nos apoiaremos basicamente nas teorias do sociólogo Émile Durkheim e de Jean Piaget. São duas perspectivas diferentes, onde Durkheim afirma a determinação do comportamento moral a partir da força que a sociedade exerce sobre o indivíduo, condicionando seu modo de pensar e de agir. O sujeito coletivo prevalece sobre o indivíduo, ou seja, sempre haverá uma relação heterônoma que define o juízo e a conduta moral das pessoas. E na perspectiva de Piaget, tanto nos processos de desenvolvimento cognitivo, quanto no processo de desenvolvimento moral, o indivíduo participa ativamente e desenvolve uma autonomia numa interação constante com o seu mundo externo. A interação e a reciprocidade do sujeito autônomo com o seu mundo externo pode levar ao desenvolvimento de uma razão prática para agir moralmente por necessidade. Para Piaget, a estrutura do desenvolvimento moral é paralela ao desenvolvimento da estrutura lógica. Em outras palavras, o desenvolvimento moral acontece a partir de sucessivas tomadas de consciência, ou seja, de abstrações reflexivas, que são solicitadas pelo meio social. Na sexta temática, no sexto tópico dos temas, vamos tratar dos valores nas relações pedagógicas e a ética na profissão docente. Então, na sequência final de nossas atividades, vamos discutir a questão da praxeologia, ou seja, dos valores que estão presentes nas relações humanas e da necessidade de fazermos escolhas conscientes sobre quais valores e princípios irão mediar nossas práticas pedagógicas. Vamos exercitar nossa capacidade de identificar ou propor alguns valores que julgamos necessários para que a relação pedagógica possa ser qualificada. Como que podemos avaliar um professor, um docente como competente? Então, a partir do pensamento da Terezinha Azeredo Rios, temos que considerar várias dimensões ou várias perspectivas. Entre elas, a competência técnica, que significa conhecer o conteúdo, conhecer a didática, ou seja, como desenvolver os processos educativos, mas também a dimensão política, a dimensão relacional, que é a habilidade para desenvolver relações com outras pessoas. Essas dimensões todas, elas vão ser acrescidas pela dimensão ética. Então, na compreensão da Terezinha Azeredo Rios, um professor competente é aquele que reúne em sua pessoa, que reúne as dimensões da técnica, da política, da competência relacional e também a ética. Então, a soma, a interação dessas várias dimensões é que vão fazer um professor mais competente ou menos competente. Todas essas dimensões são fundamentais para julgar o trabalho do docente como competente ou não, mas a dimensão ética perpassa todas essas outras dimensões e diz respeito a um fazer bem feito o dever, ou seja, executar ou realizar o trabalho com excelência, com a máxima qualidade ou virtude. Alguns alunos estão me pedindo para fazer uma ampliação da conceituação do que é ética e também estão pedindo para que eu fale se eu entendo que na atualidade existe falta de uma conduta ética. Ética é uma área da filosofia que investiga, que discute a conduta do homem e por sua vez também das mulheres, é lógico, né? Ou seja, a conduta dos seres humanos. A ética enquanto área da filosofia, ela pode tanto fazer uma crítica ao comportamento, à conduta, ao modo de se relacionar das pessoas em sociedade, assim como pode apontar quais seriam
os valores, os princípios que poderiam contribuir para um modo, para uma maneira mais justa, mais interessante, mais saudável de vida em sociedade. E como dizia o Aristóteles, a ética era sempre pensada no contexto da polis, da cidade. Então, só faz sentido a gente discutir ética quando a consideramos no plano social, ou seja, nas relações públicas, nas relações dos homens em cidade, em sociedade. Outra questão que me foi colocada é se eu entendo que existe falta de ética, se as pessoas estão se comportando sem ética na atualidade. O meu modo de pensar essa questão é a seguinte: não é que está faltando ética, é um modelo de ética que não contribui muito para pensar a felicidade, pensar o bem-estar, a justiça, a igualdade no plano da sociedade. Então existe uma ética sim, só que é uma ética que precisa ser problematizada porque ela não é adequada para o coletivo, para pensarmos uma vida em sociedade, para uma vida mais equilibrada e mais justa em sociedade. Passarei agora ao encerramento da nossa atividade, e eu estou trazendo aqui uma música, a música Preciso Me Encontrar, do Cartola. Na verdade, a música é escrita pelo Candeia e interpretada pelo Cartola. Também é um clássico da música popular brasileira, e eu estou trazendo esta música na perspectiva de que você possa apreciar a arte, Eu estou pensando, entendendo a música como arte, e que de fato nós, na condição de educadores, precisamos apreciar toda forma de arte. Essa letra poderá também trazer contribuições para a gente pensar qual é o sentido do nosso estudo, qual é o sentido da filosofia da educação em nosso processo de formação. Então esse é o meu desejo, que você possa apreciar a música, tanto a sua melodia como a sua letra, e possa, a partir dessa música, pensar num sentido, em qual vai ser a contribuição da filosofia da educação para o seu processo de formação. Então vamos lá, eu desejo uma semana de bons estudos, desejo que possamos cada vez mais interagir e contribuir para que você possa ampliar, que você possa pensar-se enquanto responsável pela elevação cultural de sua formação, pela elevação filosófica, pela elevação cultural também do seu espírito. Então vamos à música. Até a próxima semana.